Irmãos, dando continuidade ao vídeo que eu estava fazendo. Então, o que eu estou tentando explicar para vocês é que o Pai, ele criou tudo perfeito. Ele nunca se arrependeu do que ele fez. Mas já o Senhor, aquele anjo que apareceu na sarça para Moisés, que é que se faz passar por anjo de luz, anjo caído, que aqui vocês veem que eu vou pegar de novo e vou ler mais um pouquinho para vocês do 12. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora vê a salvação, o poder, o reino do nosso Pai e a autoridade do seu Filho, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Pai. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a sua própria vida. Por isso, festejai os céus e vós, os que neles habitais. A da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Irmãos, o que eu quero passar para vocês aqui está aqui em cima. Ó, com a sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. O dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Esse aqui que nasceu, irmãos, é o nosso Messias, ó. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações, com cetro de ferro. Então, irmãos, percebam a diferença. É como eu falo para vocês, há um só pastor, e ele vai reger todas as nações. E através dele vem a salvação, ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. E aqui o que eu li para vocês a respeito do dragão, a antiga serpente, é o acusador, né? Então, vocês leiam o capítulo 12 e vocês vão entender o que eu estou tentando passar para vocês. Porque o dragão, irmãos, ele tem um tempo. O dragão, ele escolheu o povo de Israel. Porque eu não posso dizer que um povo é santo, um povo que mata, um povo que recebeu os 10 mandamentos, mas não obedeceu. Então, não é que a Bíblia, eu vou pegar a Bíblia e vou tacar fogo. Porque os irmãos estão vindo aqui dizer que Moisés não é do pai, que Elias não é do pai, que Davi não é do pai. E aí, não, o mestre não falou a verdade. Não é para seguir o que o mestre falou, é para seguir Moisés. Irmãos, quem é maior que Salomão? O nosso próprio mestre falou que estava ali quem era maior que Salomão. Porque muitos querem ter o conhecimento de Salomão. Então percebam, quem é maior? Aquele que veio do Pai, que é o Filho do nosso Pai, que ele viu e ele falou com o Pai. O Pai ninguém falou com ele, ninguém nunca viu. Mas o Senhor do Antigo Testamento, Abraão fez altar para ele. Vão ler, gente, pesquisem, busquem. Antes de criticar a gente, leiam. Porque o problema das pessoas é que elas não leem. Não buscam entender o que a gente está tentando passar aqui. Porque está escrito. Se vocês abrirem tudo que o mestre fala, ele diz: há um só pastor. Ó, um só pastor. Não 10 trilhões de pastores. Porque até hoje, todos os que se dizem pastores que eu conheci, que eu conheço, até ligando a TV, são cães gulosos. Aqueles que Isaías, o profeta, fala. Isaías 56. Se vocês lerem ali a partir do versículo 9, Isaías está falando. São pastores que nunca se fartam, cães gulosos, todos, sem exceção. Então, todos sem exceção, não, mas a palavra todos sem exceção não vale. Porque tem que defender o pastor, o cão guloso. Então a palavra do nosso Pai, ela não tem validade para certas coisas. Percebam, irmãos, a diferença, ó. A Bíblia não veio do Pai. Os homens montaram ela. Por isso que ali tem a parábola do lavrador. Quem é o lavrador?
aqueles que o pai arredou a terra, que ele mandava os servos dele, os profetas, para cobrar a herança, cobrar a terra que eles estavam trabalhando. E eles matavam, batiam, perseguiam. Depois ele manda o filho, o que eles pensam, com a cabecinha deles, vamos matar ele e pegar a herança pra gente. E que amor é esse? O intuito aqui, irmãos, é mostrar para vocês a diferença do amor, da justiça do Pai, porque tudo está acontecendo e o tempo está acabando, irmãos. Então, abram a Bíblia e vejam que se a gente está dizendo aqui é mentira ou não. O que eu estou tentando explicar é que esse engano vem lá do princípio de Adão e Eva. Ali, tudo aquilo ali é para que a gente possa se salvar, como eu falei para vocês, porque o engano vem desde lá do reino do céu. Eles foram expulsos, irmãos. O dragão, ele arrastou 1/3 dos anjos com a cauda dele para a terra, porque ele disse que ele podia fazer melhor que o Pai, porque ele não quis obedecer à vontade do nosso Pai. Então ele foi jogado. O Pai não matou, não fulminou ele. Então quem acha que o Pai causou o dilúvio, o Pai não causou o dilúvio. Quem acha que aqueles 3 anjos ali eram anjos caídos, não eram anjos do Pai. Não era o Pai, não era o Filho. Porque o nosso mestre, ele já veio, pertinho do fim. Porque, 7.000 anos. Tá quase lá, irmãos. O diabo sabe que tem pouco tempo. 7.000 anos. Tá acabando. Um dia para o Pai é 1.000 anos. Percebam? 7.000 anos. Tá quase acabando. Então entendam o que a gente está tentando passar aqui para vocês. Que os anjos caídos, eles estão atuando. Aí vai dizer para mim que não. Mas então o que tem lá no candomblé, irmãos? O que aquele povo se presta lá para deixar entrar dentro do corpo servindo de cavalo? Então, se eu tô falando a mentira, me digam. Eu sei do que eu tô falando, porque como eu falei para vocês, a minha família serviu a isso. Mas eu saí desse lar e eu nunca me misturei com nada. Porque eu li a palavra, eu obedeço o Pai, o que ele enviou através do filho dele. E se o Pai disse não matarás, como é que eu vou defender um assassino? Se o Pai disse que não é para roubar, não é para cobiçar, como é que eu vou defender quem fez isso? Quem foi contra o Pai? Quem faz guerra por dinheiro, por despojos, por terras? Percebam a diferença. É tudo por ganância. Só que isso aqui, irmãos, a partir do momento que a besta se sentar no trono, 1.335 dias. Ela vai reinar 1.290. Mas a duração daqui é 1.335. Ou vocês não leram lá em Apocalipse o que está escrito Novos Céus e Nova Terra? Percebam. A gente não está mentindo, a gente está falando o que está escrito. E eu digo para vocês, os anjos estão aí enganando até hoje. E as pessoas preferem crer neles do que na criatura do que no Criador, no nosso Pai Celestial. Mas ele mandou o filho dele, irmãos. Ele é a porta estreita, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então vocês têm que ler, busquem ler o Novo Testamento ali, o Novo Evangelho ali. Mateus, Marcos, Lucas, Atos dos Apóstolos. Leiam Apocalipse, busquem a verdade. Depois voltem lá no Velho Testamento para vocês verem. Se eles fizeram a vontade do Pai, eles sacrificaram até os próprios filhos por uma terra prometida. Então percebam a diferença, irmãos. O Pai, ele não pediu sacrifícios, ele mandou a lei, mas a lei não foi obedecida. E está na hora de acordar e de entender isso. Porque aqueles que fazem a vontade do Pai obedecem.
E é só seguir suas vidas e fazer o bem uns aos outros. Não precisa de mais nada. Porque está escrito em Atos 17 que o Pai não é servido por mãos de homens. Então quem é que vocês estão servindo? É isso que a gente quer que vocês entendam. Como no vídeo anterior eu falei, o nome Jesus Cristo significa Javé, Salvador. Javé é a salvação. Jeová é a salvação. O Senhor é a salvação. Não é o Pai conosco, irmãos. Emanuel é o Pai conosco. É o Pai da eternidade. É o Príncipe da paz. Percebam a diferença. Esse é quem Moisés falou, Jesus Cristo. Mas nós estamos mostrando para vocês o Filho do nosso Pai, que ele revelou pelo profeta Isaías. E ele revelou pelo anjo Gabriel a Maria. E como é que eu vou dizer que ele é filho de Davi? Então o Messias, ele nasceu de José? Foi José que pariu ele? José foi pai de adoção, irmãos. Mas ele tem o pai. E o pai dele está lá no céu. Ele veio do pai. Se tornou carne e habitou entre nós. Depois ele morreu, ele ressuscitou. Corpo glorificado, ele subiu, ele voltou. Foi assim que os apóstolos viram. Então entendam, quando vocês falam que ele é filho de Davi, vocês estão negando o nosso pai, porque Davi matou. Davi cobiçou. Ele não fez a vontade do pai, ele fez a vontade do Senhor. E como é que um pai vai chamar o filho de Senhor? Está escrito em Marcos 4, leiam, busquem a verdade. Porque esse é o nosso intuito. Tá bom, irmãos? Isso aqui é tudo por amor. Para que vocês acordem da mentira. Para que vocês percebam a diferença. Porque a palavra não está sendo dita nas igrejas. E as igrejas, somos nós, pessoas. O Pai habita na gente. O Pai não habita em templos feitos por mãos de homens. Atos 17. Leiam. O Pai não habita. Por isso Estevão foi morto apedrejado. Ele não habita. Por isso que matam, porque não obedecem à lei do Pai. Que é o amor ao Pai e ao próximo. 10 mandamentos. Não matarás. E quem não obedece não procede do Pai. Pode estar na Bíblia aqui, nos primeiros livros. Não importa, não é do Pai. Está aqui porque quem montou a Bíblia quis botar. Foi um acordo que eles fizeram entre eles. Só que basta eu saber ler e usar os 10 mandamentos para me ajudar. Então percebam, eu não posso defender assassino. Porque o meu intuito aqui é a salvação e anunciar o reino para vocês. E como é que vocês vão achar o reino e a salvação se vocês estão obedecendo assassinos? Adorando assassinos. Sendo que o Pai, ele não pede adoração, só pede que a gente ame uns aos outros. É só ler Isaías 1. E vocês vão ver que o Pai nunca pediu sacrifício nem adoração. E não gosta de ajuntamento solene. Então façam a diferença, irmãos. Voltem, leiam. Porque não é difícil o que a gente está falando, está escrito. Com toda a adulteração que eles botaram ali Jesus Cristo, não importa. O nosso Messias, o Emanuel, ele está ali, Isaías 7,14, Mateus 1,23. Emanuel não muda para Jesus Cristo. Então percebam, esse nome, Jesus Christi Filii Dei, veio lá de Roma. Não foi a gente que botou na Bíblia, porque eu não sou dona da Bíblia. Eu não escrevi a Bíblia. Eu tenho uma Bíblia como vocês, Eu tenho, uma Bíblia Ferreira de Almeida. Eu tenho as Escrituras Sagradas, E eu também tenho um Novo Testamento, que não está aqui comigo agora. Todas elas são pagas. Eu tenho que pagar para ter uma Bíblia. Ela não é de graça. E naquele tempo do nosso Salvador, não existia Bíblia, irmãos. Era Escritura. Como eu falei no vídeo anterior, eles não andavam com a Bíblia debaixo do braço. Eles faziam a vontade do Pai. Então é isso que a gente tem que voltar a fazer, obedecer, para nos tornarmos filhos e alcançarmos a salvação. Tá bom? Então, irmãos, o intuito é esse. Que vocês comecem a ler
e buscar entender que o que a gente está falando está tudo escrito. Mas que homens maldosos, eles adulteraram e fizeram vocês adorar assassinos, ladrões, mentirosos. Porque esses são os cães gulosos, que nunca se fartam. Eles têm a paga deles, está lá em Apocalipse 22:15. Leiam que vocês vão entender. Tá bom, irmãos? Um forte abraço a todos. Paz.